Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Estudo de hoje, o julgamento de Paulo pela religião judaica. Os judeus ameaçam matar Paulo covardemente através de ciladas. Paulo é enviado para o presidente romano da região chamado Félix para o julgamento romano militar final. Em nosso último estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vimos um dos comandantes das tropas romanas ali em Jerusalém, estacionadas ali em Jerusalém, descobrir que o apóstolo Paulo é também cidadão romano, além de judeu. Ou seja, ele tinha uma dupla cidadania. Por este motivo, ele não poderia ser condenado à morte, ou espancado, ou torturado, sem ter um julgamento justo, segundo as leis romanas. O comandante rapidamente comunica ao tribuno superior do exército que ele é cidadão romano. E como é que ele diz? Simplesmente ele chega dentro do comandante superior e diz: veja bem o que você está fazendo com esse homem, porque além de judeu ele é cidadão romano. Com toda a pressa, o superior, ali o oficial superior do exército romano, corre até a cela de Paulo e pergunta: tu és cidadão romano? Paulo responde que sim. E o comandante do exército diz: eu com muito dinheiro consegui esse título de cidadão romano. Paulo diz: eu sou de nascença mesmo. Como todos nós conhecemos, o apóstolo Paulo era judeu. Ou seja, seus pais eram judeus de sangue, mas ele era nascido em Tarso, capital da Cilícia, província romana, situada na Ásia Menor, e possuía cidadania romana. E quando todos ali escutaram isso de Paulo, principalmente de nascença, os soldados que ainda iriam torturá-lo, afastou-se dele, soltou as armas e deixou Paulo logo de lado. O oficial comandante rapidamente solta Paulo, tira que hoje nós chamamos de algemas. Naquele tempo eram cadeias que se falava, que prendia os dois pulsos do prisioneiro. Hoje nós chamamos de algemas. Então ele tirou rapidamente e tirou Paulo da prisão, porque as coisas agora mudam de figura. Não era simplesmente um judeu que outros judeus queriam matar. Era um cidadão romano. Isso muda completamente a característica do julgamento que vai ter de Paulo. Ele tem direitos e privilégios por ter a cidadania romana. Então, os chefes religiosos da nação, então vai julgar Paulo. E o próprio comandante disse: no outro dia, Paulo, chegaram aqui os juízes da tua nação primeiro, e eles julgarão você neste dia. No outro dia, os principais sacerdotes, líderes da religião judaica, o conselho, junto com o sumo sacerdote, líder religioso geral da nação de Israel, o povo de Deus, antes de ser destruído, devemos entender por que o sumo sacerdote era o líder geral, porque tinha o rei Herodes, o rei da nação dos judeus, colocado pelo Império Romano, e por que tinha o sumo sacerdote, líder do povo judeu. Afinal de contas, quantos líderes o povo de Israel tinha? Então nós vamos observar que antes de ser destruído pela Babilônia, os judeus, a nação de Israel, possuíam um rei que era o poder líder militar e político do povo. E possuía o sumo sacerdote, instituído por Deus, que era o líder religioso de toda a nação. Quando o último rei de Judá, chamado Zedequias, foi levado como escravo para a Babilônia, e Jerusalém foi destruída, o templo destruído, o sumo sacerdote, ou líder religioso, assumiu as duas funções. Ou seja, ele era o líder religioso e o líder político também. Israel não tinha rei. O rei colocado era do Império Romano agora, que era Herodes, colocado pelo Império Romano. O rei mesmo da linhagem de Davi não tinha no trono de Israel, porque estava vago, porque o último rei foi Zedequias.
que na época de Jesus Cristo, já o poder militar de Roma, era representado pelo governador romano, que na época era Pilatos, na época de Jesus Cristo. Esse governador é que tinha o poderio militar de Roma ali em suas mãos, mas o sumo sacerdote era quem determinava tudo na nação. O povo judeu era dirigido pelo sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote dizia, eles faziam, já que eles não tinham rei. E o rei era político ali, o rei Herodes. Era só para constar que eles tinham um rei. Ou seja, mas o rei Herodes foi colocado pelo Império Romano. Bem, então o oficial romano trouxe Paulo e o colocou no meio deles, dos líderes religiosos da nação judaica. Todos os acusadores de Paulo estavam sentados, rodeando Paulo. E o comandante romano saiu com seus soldados da sala, porque o julgamento ali era religioso entre eles. Roma não tinha nada a ver com isso. Então, os soldados saíram, o oficial saiu e ficou só os líderes religiosos. E Paulo, olhando para o conselho de juízes, disse: homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Nessas primeiras palavras de Paulo, irmãos, o sumo sacerdote, que se chamava Ananias naquela época de Paulo, o sumo sacerdote era Ananias e estava no meio do conselho. Ele é o maior líder ali da religião judaica, mandou o guarda religioso que estava ao lado de Paulo bater no rosto dele. Isso era um claro sinal de que ele não tinha ainda autorizado Paulo a falar. E Paulo já ia falando. Ao mesmo tempo, ele sabia que Paulo antes perseguia os cristãos, em nome da religião judaica dele mesmo. E agora estava defendendo Jesus Cristo. Por isso, ele considerava Paulo um traidor. Se para ele Paulo era um traidor, então Paulo não podia dizer que tem uma boa consciência que está servindo a Deus. Como ele estava dizendo, o guarda então obedece ao sumo sacerdote e bate no rosto de Paulo. Então Paulo, vendo que foi ele quem ordenou o guarda religioso lhe bater, e não sabendo ainda que ele era o sumo sacerdote de Deus e o líder, Paulo disse: Deus vai te condenar à parede branqueada, ou seja, parede sem nada, ou homem que não sabe julgar ninguém. Porque em nome da lei, tu estás aqui sentado para me julgar? E nem acabei de me defender, tu já mandas me bater, descumprindo assim a própria lei que estás aqui para defender? E todos que estavam ali ao redor de Paulo disseram a Paulo: tu ousas dizer coisas contra o sumo sacerdote de Deus, o pai da nossa religião, o líder supremo da nossa religião judaica? E Paulo na mesma hora responde e diz: eu não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote de Deus. Se eu soubesse, não teria dito essas coisas, porque sei que está escrito na lei de Moisés que não devemos dizer injúrias contra o sumo sacerdote, contra o príncipe do nosso povo. O apóstolo Paulo era um homem totalmente instruído na religião judaica, irmãos, e no evangelho, e também no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele sabia que a religião judaica, como todas as outras religiões pelo mundo, agora era dividida internamente. Uma parte eram os sacerdotes, eram os saduceus, que eram mais moderados, e outra parte eram os fariseus, que eram mais rígidos. Essas eram as duas maiores seitas no momento que formavam a religião judaica. Tinham os sacerdotes, certo? Tinham os escribas, tinham os herodianos também, outra seita da religião judaica, mas as duas principais eram essas, que foram até contra essas que Jesus Cristo mais combateu: fariseus e saduceus. Então, os saduceus estavam divididos também, a religião estava, o conselho ali que estava julgando Paulo junto com o sumo sacerdote, estavam divididos entre saduceus e fariseus. Então Paulo se aproveitou disso. Então Paulo diz o seguinte: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Eu estou aqui sendo julgado porque creio na ressurreição dos mortos, porque foi Jesus Cristo quem ressuscitou. Quando Paulo disse isso, houve uma briga no meio do conselho de juízes e sacerdotes, juntamente entre
os saduceus e fariseus. E por que isso? Porque eles esqueceram Paulo e começaram a brigar. Porque a seita dos saduceus dizem que não há ressurreição dos mortos, não existe anjos e nem existe espíritos. Já a seita dos fariseus acreditam na ressurreição dos mortos, acreditam nos anjos e nos espíritos. Mas uma pergunta muito interessante. Se os saduceus, a seita dos saduceus, foram tirados de dentro das escrituras sagradas de Moisés, por que eles não acreditavam nem na ressurreição dos mortos, nem anjos e nem espíritos? Porque é dogmas teológicos e religiosos, irmão, dentro da própria Bíblia. Não é assim que as igrejas fazem. A divisão e as brigas é por causa disso. Porque uns acreditam de uma forma, outros não acreditam de outra. Eles não vão para a essência da Bíblia. Eles se pegam aos pormenores. Por exemplo, há grandes discussões de religiões, de pessoas até, que em vez de pregarem, se firmarem na fé em Jesus Cristo, que é a coluna principal do Evangelho, da Bíblia central, eles estão brigando se existe ou não Trindade. Entenderam? Uns dizem que existe Trindade, outros dizem que não existe Trindade. Quem defende a Trindade, não pode provar ela porque não existe na Bíblia a palavra Trindade. Mas há muitas coisas que comprovam. Pai, Filho e Espírito Santo. O momento em que Jesus Cristo sai das águas, quando é batizado ali por João Batista. A manifestação dos três ao mesmo tempo. Entenderam? O Pai falando com o Filho nos céus, enviando quem há de ir por nós. Então, há muitas evidências, assim que nós consideramos evidências, para provar a Trindade. Como também há muitas evidências que provam que a Trindade não existe. Dentro da própria Bíblia. Jesus Cristo disse, quem vê o Pai, vê a mim. Eu e o Pai somos um só. O próprio Jesus Cristo disse. A questão aqui não é você brigar e coisar. Se você tem a Trindade não é para ser pregada. Esse é o fato, irmãos, que todos esquecem. Trindade não é para ser pregada, nem é para ser dialogada, nem é para ser entendida. Não. O apóstolo Paulo diz que nós fomos colocados para defender o Evangelho, defender Jesus Cristo. Eu não posso, eu estou fora do Evangelho quando eu defendo o meu pastor. Eu estou fora do Evangelho. Quando eu defendo a minha denominação evangélica, eu estou fora do Evangelho. Quando eu defendo a minha religião, eu estou fora do Evangelho. Você não foi colocado para defender seu ninguém. Paulo disse que nós fomos chamados para defender o Evangelho. Dê a sua vida. Faça tudo pelo Evangelho. Dê a sua vida por Jesus Cristo. Defenda Jesus Cristo. Mas outro homem, você não tem que defender outro homem. Cada um vai ter que dar conta a Deus. É essa a verdade que os líderes não querem que pregue. Por quê? Porque eles acham bom as pessoas defender ele. Não tem que defender ele coisa nenhuma. Ele que dê conta não quando está sozinho, o que está fazendo. Ele que tem uma vida irrepreensível não. Nós estamos vendo aí os exemplos que estão acontecendo. As coisas aparecendo. A Bíblia diz que uma pessoa, para ser líder, tem que ter uma vida irrepreensível. Ah, irmão, mas ele também é sujeito a nós, as mesmas paixões. Não é isso que o Evangelho ensina. Pare de defender quem você não tem que defender. Ele que se defenda, ele que mostre a sua vida. Mas por que ele? Porque ele é o líder. Ele é que tem que dar o exemplo. Não quer dizer que os outros não têm que viver em santidade. Tem que ser. Mas ele assumiu ser líder. E Jesus Cristo disse que se a vida dele não tiver pautada, o melhor para ele é que amarrasse uma corda no pescoço e a outra corda na ponta da pedra e se lançasse no fundo do mar. Ninguém é obrigado a ser líder, não. Ninguém é obrigado a ser pastor, não. Mas no exato momento que você aceita isso, tem uma coisa. Você tem que ser irrepreensível. Não pode errar. Mas, irmão, pode acontecer isso? Pode. Como? Porque Deus deu as condições para você ser irrepreensível. Qual foi, irmão, a condição que Deus deu? O Espírito Santo de Deus na sua vida. Aí Paulo diz, se
Se é que você tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo vive uma vida pautada, testemunhada, firme. Paulo disse, as provas do meu apostolado estão nos sinais e maravilhas. Eu tenho como provar que sou de Deus. O que ele passou, as humilhações, os sofrimentos que ele passou e nunca revidou. E tem gente por aí dizendo que é ungida de Deus, não pode tocar nem no dedo dele. Fazendo coisas ilícitas. Não tem o Espírito Santo. É líder da denominação. É pastor da denominação. De Deus, não. Deus não compactua com o errado. Ah, mas Saul, mesmo Deus estando rejeitado, ainda continuou sendo rei para Israel. Para Deus, ele deixou de ser ungido. Mas Davi disse, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Para Davi. Foi uma escolha de Davi, que ele era homem de Deus. Não quer dizer que Saul era ungido do Senhor, mas não. Já tinha deixado. Saul deixou de ser ungido do Senhor a partir do momento em que o Espírito Santo saiu dele e um espírito de mal o atormentava. Não pode o Espírito Santo com o espírito mal dentro da mesma pessoa, não. Ou o Espírito Santo ou o espírito mal. E Davi tinha que tocar a harpa para que o espírito mal se afastasse de Saul, para ele poder voltar à consciência. Ele já estava condenado, mas ainda era rei de Israel. E Davi ainda chamava ele de ungido, mas Davi chamava. Não quer dizer que ele seja ungido, não. Davi tinha um respeito ainda. Não tocarei no ungido do Senhor. Hoje as pessoas dizem que um pastor não toque no ungido do Senhor. Quem disse? Você sabe se ele é ungido do Senhor? Não é o título de pastor que dá a ele o direito de ser ungido. Irmão, quem é ungido do Senhor hoje? No dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu ali no dia de Pentecostes. O ungido do Senhor é a pessoa em que o Espírito Santo desce nele. Esse é o ungido do Senhor. Não é o título de rei que dá a ele o ungido do Senhor. Não é porque Deus permitiu que ele chegasse à liderança que ele seja ungido do Senhor. É a presença do Espírito Santo na vida dele que dá a ele o direito de ser ungido do Senhor. Então, lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre Pedro. Então, Pedro é ungido do Senhor. Não, desceu sobre Lucas, não foi o apóstolo Lucas? Não, tinha uns 120. Já sei. O Espírito Santo desceu sobre Maria, a mãe de Jesus. Ela estava lá também. A mãe de Jesus. Por isso que tem religiões por aí que adoram Maria. Porque o Espírito Santo desceu sobre ela, Então ela é a ungida do Senhor. Não é isso? Não. E o que foi que aconteceu lá no dia de Pentecostes? O Espírito Santo desceu sobre todos. O que é que Deus está querendo dizer? Não existe mais ungido do Senhor hoje. Toda a igreja é ungido do Senhor hoje. O pastor é só o título de pastor, de líder, somente, não passa nem nada disso. Até um membro, até aquele que é congregado, não é nem membro ainda, mas é congregado da denominação e é salvo, tem o Espírito Santo dele na vida, é tão ungido igual ao pastor. Se é que o pastor é ungido. Eu estou dizendo isso nas características que seja, viu? Porque não se identifica ungido do Senhor pelo cargo que ele ocupa, mas se o Espírito Santo está dentro da vida dele. Então, irmão, como é que eu vou saber se ele é ungido do Senhor? O Espírito Santo tem que estar em sua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica que fulano é ungido do Senhor, nunca pelo título, nunca pelo cargo. Hoje, toda a igreja do Senhor é ungida do Senhor. Ungido do Senhor só era no Antigo Testamento, porque o Espírito Santo descia somente sobre o líder, sobre os profetas, era ungido do Senhor, sobre os reis. Davi, por exemplo, o Espírito Santo desceu sobre ele, então ele era ungido do Senhor. Gideão, que liderou o povo de Israel, com seus 300, o Espírito Santo desceu sobre ele, então ele era ungido do Senhor. Mas o Espírito Santo não descia sobre o povo de Israel. Mas na igreja não, mudou tudo. Deus acabou com essa historinha de um só ficar na frente. Desceu sobre todos. Todo aquele hoje que aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida, recebe o Espírito Santo, automaticamente é ungido, escolhido do Senhor. Acabou-se isso. Ninguém mais vai disfarçar atrás disso, não. Então o apóstolo Paulo, irmãos, era um homem totalmente instruído na religião judaica. E também era instruído agora no Evangelho do Senhor. Ele se aproveitou disso e falou as coisas
que ele era quando era da religião judaica. Então os fariseus disseram, esse homem é verdadeiro. E já os saduceus, que não acreditavam nem na ressurreição dos mortos, nem acreditavam nos anjos e nem nos espíritos, disseram, não, isso não pode não, ele tem que ser julgado. Nessas alturas, irmãos, a confusão estava feita e o conselho que estava julgando Paulo se dividiu e houve muita confusão e nem o sumo sacerdote, líder supremo da religião, conseguiu acabar com a confusão. Nesse momento, os escritores ou escribas da lei de Moisés, que eram da seita dos fariseus, disseram, nenhum mal achamos em Paulo, e se algum espírito ou anjo falou com ele, não vamos ficar contra Paulo, porque é o mesmo que ficar contra Deus. Veja, irmão, como mudou a coisa. Já os saduceus, ouvindo isso, partiram para a briga e discussão de tal forma que o oficial romano, o tribuno chamado Claudio Lísias, que estava olhando tudo de longe, mandou os soldados entrarem rápido e tirar Paulo do meio deles, para que não matassem Paulo por causa da disputa entre os religiosos. O tribuno ordenou que os soldados levassem Paulo de volta para a fortaleza e deixou os religiosos se matando, porque é isso que religião faz. Matam uns aos outros, porque não são de Deus, são criadas pelos homens. Deus só criou a igreja, a verdadeira igreja. Os seguidores verdadeiros que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida são humildes, amam o próximo como a si. Não há como ter briga na igreja, não há, é impossível. Porque o Espírito Santo molda cada um considera o que é seu do outro. Então não tem como ter briga. Se um diz uma coisa, o outro atende, escuta, mesmo que não concorde, aí ele diz por que não concorda, aí o outro fica analisando também, fica entrando no consenso. Por quê? Porque são igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas denominações evangélicas, religiões, instituições religiosas, a briga rola. A briga rola. Apenas a igreja, irmãos, é verdadeira. Religião é aquilo que os homens tentam imitar Deus. Quando Deus criou a igreja, que é um organismo vivo, são as pessoas, a homem tenta fazer da mesma forma. Então eles criam do modo deles. Tá aí as denominações evangélicas, as instituições religiosas, as religiões, tentando imitar a igreja, mas não conseguem. A igreja é única, pura, unânime. Se encontrar um irmãozinho humilde e que serve a Jesus Cristo, é a igreja. Oxe, não tem quem consiga fazer isso no mundo. Somente o Senhor Deus faz isso. Por quê? Porque colocou o Espírito Santo dentro dele. É isso que confirma. E quando foi no outro dia, chegando à noite, o apóstolo Paulo estava triste e abatido, orando e falando com Deus em pensamento. Nesse momento, o consolo de Deus chega para Paulo, pois o Senhor Jesus Cristo se apresentou a Paulo e disse a ele, Paulo, seja forte, não desanime, porque assim como você falou da verdade de mim e do Evangelho aqui em Jerusalém, é necessário que você faça o mesmo quando chegar na cidade de Roma. Ou seja, você vai preso para Roma. E com essas palavras, Paulo se confortou e foi dormir tranquilo. E quando foi pela manhã, alguns dos judeus fanáticos, religiosos, que amam a religião judaica, fizeram uma reunião e decidiram conspirar para matar Paulo. Fazer pressão para que as autoridades também deixassem eles matar Paulo, já que eles não poderiam julgar e matar, ou só Roma poderia matar, ou dar permissão a eles para matar, eles não podiam matar Paulo. Então, esses judeus fizeram um pacto entre eles, escondido, que não comeriam nem beberiam nada até que se conseguisse matar Paulo. Vão de um ano, em nome de Deus, para matar Paulo. Isso, irmãos, é a religião. Morte, sacrifícios em vão, jejuns que não prestam para nada. Quanto mais a religião entra, mais o povo se afasta de Deus. Quanto mais a denominação evangélica toma o controle, mais o povo se afasta de Deus, sem nem perceber, achando que está fazendo para Deus. Isso é um religioso, só faz o que é errado. Eles são muito diferentes dos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, que ama o próximo, ama seu inimigo como a si mesmo. Foi isso que Jesus Cristo ensinou. Mas as religiões e os religiosos só sabem matar, destruir, exatamente como Satanás ensinou. E esses homens que fizeram esse pacto usando o nome de Deus eram mais de 40 homens judeus. E esses homens foram até os principais dos sacerdotes, os líderes da religião, anciões, sumos sacerdotes.
e disseram à liderança da religião: nós fizemos um pacto de não comer nada nem beber alguma coisa enquanto não matássemos Paulo, e qualquer de nós que quebrar o pacto será amaldiçoado. E como vocês, líderes, têm autoridade política junto ao oficial romano, nós pedimos a vocês que peçam ao oficial tribuno do exército para interrogar Paulo outra vez, dentro das leis. E quando ele estiver vindo no caminho, nós atacaremos e mataremos Paulo. Não se preocupem, vocês não vão serem condenados por isso. Nós vamos dizer que fomos nós mesmos que praticamos isso. E vocês não têm nada a ver com isso. E os líderes religiosos, como sempre, que não são de Deus, aceitam logo a ideia de Satanás. Pois é assim que a religião, os líderes e o povo religioso faz quando ninguém está olhando. Eles tramam, eles assassinam, eles mentem, eles pecam, eles blasfemam e depois aparecem nas reuniões, nos púlpitos, nos cultos religiosos com a cara lavada, fazendo de conta que nada aconteceu. Isso é a religião. Só que o que eles não sabiam é que um jovem, sobrinho de Paulo, viu tudo e correu até a fortaleza onde Paulo estava preso lá em Jerusalém e disse aos soldados que queria falar com Paulo. Como tinha dado toda a liberdade já para alguém que chegasse lá falar com Paulo, o soldado levou o garoto, o jovem, até Paulo. Mas antes ele, claro, que foi até o oficial pedir essa permissão. E chegou ao oficial e disse: o preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse este jovem até o senhor, porque ele tem algo importante para lhe falar. O oficial comandante, o tribuno, pegou o jovem pela mão e ficou longe, em particular com o jovem. Ele já tinha dito a Paulo, e Paulo disse: vá dizer ao oficial comandante. Aí ele chega dentro do oficial comandante, e o oficial comandante diz: o que você tem para me dizer? E o jovem sobrinho de Paulo disse: os principais líderes da religião vão pedir ao Senhor que mande meu tio Paulo para eles o interrogarem de novo dentro e conforme a lei. Mas não se engane, Senhor, é tudo mentira. Os líderes religiosos e os fanáticos da nossa religião fizeram um acordo para matar Paulo de todo jeito. E quando Paulo estiver no caminho, eles atacariam e matariam Paulo. Porque são mais de 40 fanáticos judeus que fizeram esse pacto. E as autoridades religiosas aprovaram, eles já estão esperando a tua resposta. Então o oficial tribuno do exército romano mandou o jovem sobrinho de Paulo para casa e que dali para frente ele assumiria tudo. Bem, irmãos, a questão era a seguinte: qualquer prisioneiro do Império Romano, principalmente um cidadão romano, que fosse morto sem um julgamento justo, o oficial que estava aguardando esse prisioneiro seria executado também. Ou seja, o tribuno iria pagar com a vida por causa de um bando de fanáticos religiosos dirigidos por Satanás, dizendo-se ser em nome de Deus e usando o nome de Deus. O tribuno Cláudio Lísias não teve demora. Como oficial comandante romano na fortaleza de Jerusalém, ele chamou 2 centuriões do exército romano e disse: preparem para as 3 horas da madrugada 200 soldados romanos de infantaria, também 70 soldados de cavalaria e 200 arqueiros e flecheiros para irem para a cidade de Cesareia. E preparem também animais para colocar Paulo nele, para que esteja salvo ao presidente romano Félix da cidade de Cesareia. O nosso Deus, irmão, usa o que for para que seus objetivos sejam alcançados. O exército romano, os religiosos, tudo. Mas Paulo vai ter que chegar em Roma para testemunhar do evangelho diante de reis e imperadores. Usa de tudo, irmãos. Foi assim com um monge reformador chamado Lutero, lembram? O Papa e a Cúria Romana do Vaticano ali na Itália já tinha decretado a excomunhão e a morte de Lutero. Mas os príncipes do exército alemão esconderam Lutero em suas terras com seus exércitos. Por isso Lutero conseguiu sobreviver. Mas os outros reformadores protestantes não tiveram o mesmo destino. Todos foram mortos, trucidados e massacrados pelos exércitos católicos por ordem do Papa. Zwingli, Savonarola e muitos outros líderes da reforma protestante que aconteceu na época de Lutero. Não foi Lutero sozinho, não. Lutero foi o único que conseguiu sobreviver porque teve o apoio do poderio militar. Mas os restos, os outros, foram todos mortos, trucidados e massacrados por ordem do Papa de Roma.
o rei alemão iria entregar Lutero ao Papa. O Papa pediu, mandou que ele entregasse. Só que os príncipes alemães, que lideravam o exército do rei alemão, se ajoelharam diante do rei, colocaram suas cabeças para que o rei cortasse todas elas, mas que eles não iam entregar Paulo, iam morrer. Se o rei alemão tivesse que entregar o Lutero ao Papa, tinham que matar eles também. Puseram suas cabeças a prêmio. O rei, é claro, recuou. Resolveu não entregar Lutero ao Papa para ser morto. Por quê? Porque ele ia simplesmente provocar uma guerra civil no seu próprio reino, matando os príncipes, que eram os líderes das regiões do reino que ele comandava. Ele ia se destruir se ele fizesse isso. Por isso que Deus utiliza o poderio militar quando a causa é para alguém ficar vivo. Por isso, não entregou. Bem, junto com os soldados e o oficial Cláudio Lísias, escreve uma carta ao presidente Félix que dizia assim: eu, oficial tribuno do Império Cláudio Lísias, aqui na fortaleza em Jerusalém, escrevo a você, potentíssimo presidente Félix, saudações a você. Observe bem, este homem que estou te enviando é Paulo, de uma seita chamada cristãos, que os judeus de sua religião, com uma ira muito grande por questões religiosas, querem matá-lo. Mas eu fui informado que Paulo é também cidadão romano. Eu interferi com meus soldados e salvei o judeu. Salvei ele dos judeus. Querendo eu saber o que este Paulo fez de tão grave, levei ele até o conselho do povo, da religião judaica, dos líderes religiosos dos judeus. E descobri, Félix, que eles o acusam de uma questão acerca da lei de Moisés. Porque Paulo diz que um tal de Jesus Cristo que foi morto na cruz do Calvário aqui em Jerusalém é que salva os homens e não a religião deles. Por isso essa briga toda. A religião deles é a lei de Moisés. E o caso é somente esse. E de maneira nenhuma ele cometeu algum crime que seja digno de morte ou de prisão. E eu, sabendo que os judeus estavam armando cilada para matarem ele, então decidi enviá-lo até você e seu tribunal com toda a segurança necessária. E também estou enviando os acusadores do preso Paulo, para que tu, presidente Félix, escute as acusações e decida o que fazer. Encerro essa carta e os soldados já trouxeram Paulo. Encerro esta carta desejando que tudo esteja bem contigo. O tribuno Cláudio Lísias manda a carta e os soldados, que já trouxeram Paulo, ainda de noite, amanhecendo o dia ainda, trouxeram até Antípade. E no dia seguinte, os 70 soldados de cavalo continuaram com Paulo até Cesareia. E os outros 400 soldados romanos voltaram para a fortaleza em Jerusalém. E quando os 70 soldados de cavalo chegaram a Cesareia, entregaram a carta de Cláudio Lísias a Félix, o presidente de toda aquela região, enviada pelo próprio imperador romano. Ele logo leu a carta, então os soldados entregaram Paulo, o prisioneiro Félix, ao presidente Félix, romano, em Cesareia. E ele perguntou de que província era Paulo. E responderam: da Cilícia, na Itália. Então, comprovando que ele era cidadão romano, além de ser filho de judeus de sangue. Por isso ele tinha as duas cidadanias. Ele era judeu e era cidadão romano. Disse então o presidente Félix a Paulo: eu vou te escutar. E depois, mas só depois, quando aqui também chegarem os teus acusadores, os judeus que querem teu mal, ouvirei eles também. Pois sempre é justo colocar cada um cara a cara para julgar, para saber onde está a verdade. E ordenou o presidente que levassem Paulo até o pretório de Herodes, o tribunal do rei Herodes. Esse nosso estudo, irmão, de hoje, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, o versículo 1 a 35, que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.